A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito feliz em ter você aqui de novo com a gente para mais um estudo da nossa lição bíblica. Que você seja muito bem-vindo nesse nosso espaço virtual aqui de estudo da Palavra de Deus. Eu quero, antes da gente apresentar aqui o nosso convidado de hoje, a gente passar para você alguns recados e lembrar algumas coisas, né? A primeira delas é o seguinte, olha, lembrar você de se inscrever no nosso canal aí no YouTube. Nós já estamos passando de 8.000 pessoas, já somos mais de 8.000 pessoas, hein? Mas a meta é chegar em 10.000, nós vamos chegar em 10.000 e depende aí da sua ajuda, da sua colaboração. Pega esse link, você mande para os seus amigos, você transmita também essa mensagem a outras pessoas, para que nós tenhamos muito mais pessoas acessando aqui juntamente conosco. Eu queria dizer para você também, se você tem acompanhado o programa Texto e Contexto, o último programa, a última série do programa falou sobre os acontecimentos finais, né? E eu queria deixar aqui para você uma sugestão de leitura, que é o nosso livro, o livro aqui da nossa igreja, chamado O Apocalipse, onde nós estudamos um pouco a respeito das últimas coisas. Esse livro você pode encontrar através da nossa editora. E deixa eu te lembrar uma outra coisa, ou te dar uma informação. Se você está aí conectado nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu convido você a curtir a nossa página e o nosso perfil lá no Instagram da Editora Promessa, onde você tem acesso a todo esse material e muitos outros materiais que estão disponíveis para todo o Brasil, também ter acesso a esses estudos, a essas literaturas, e eu tenho certeza de que elas serão edificadoras para a sua vida. Legal? Então que Jesus te abençoe grandemente e no seu estudo, no seu aprofundamento do estudo bíblico. Bom, hoje, como você sabe, nós sempre recebemos aqui um convidado. Nessa temporada nós estamos com alguns convidados que vocês já conhecem, e por isso a gente quer inclusive agradecer a participação de todos eles que têm vindo nesse período. Por quê? Porque hoje nós estamos chegando no nosso 9º estudo, né? Porque começou lá no último estudo da lição passada, né? Da série passada de lições, e hoje nós estamos chegando no 9º estudo, e a gente está muito feliz com essa programação e com a abertura aonde esse programa tem alcançado, e as mensagens que nós temos recebido de todo o Brasil, das pessoas que têm participado aqui com a gente. Então a gente agradece. Temos aqui a equipe que está aqui na captação do áudio, das câmeras, nos cortes de câmera, o pastor Felipe aqui na coordenação de todo o trabalho, e a gente agradece a todos eles, e que você se lembre também de, nas suas orações, colocar todo esse pessoal diante do nosso Deus, para que eles também sejam cuidados, preservados pela graça do nosso Senhor. E hoje aqui com a gente, sem maiores delongas, né? Hoje aqui com a gente temos mais uma vez o pastor Eleilton, que estará nesse comentário com a gente dessa lição de número 8. Pastor Eleilton, aquela saudação inicial. Amém. Graça e paz a todos aqueles que nos assistem nas suas casas. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar aqui junto com vocês, estudando a Palavra de Deus. Pastor Samuel, uma alegria também estar aqui com você. Amém. Mais uma vez, que a gente tenha aí um tempo abençoado de conversa e de estudo da Palavra de Deus. Amém, amém, graças a Deus. Queridos e queridas, nós estamos hoje entrando na nossa lição de número 8. Nós já estudamos, já caminhamos desde o primeiro estudo, estudamos sobre diversos assuntos relacionados a esse tema central da lição, que é Deus conosco. Nós já vimos um pouquinho a respeito da pessoa do rei, nós já estudamos a respeito da pregação do rei, do poder do rei, e passamos também ali pelo plano do rei, por como a sua estratégia foi sendo desenvolvida, através do seu ensino, através da sua maneira de expressar o reino de Deus. Hoje nós vamos caminhar na lição de número 8 para a gente compreender um pouquinho as lições
ou nos aprofundar, melhor dizendo, nas lições a respeito dessa oposição em alta que Jesus teve. E essa é uma lição que vai ajudar a gente a compreender um pouco de como tirar lições desse processo ou de todas essas situações que se opuseram ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante a gente pensar que nesse escopo de estudo, nós estamos entre o capítulo 13 e 54 de Mateus até o capítulo 17 e o versículo 13 de Mateus, né? Sabemos que os ensinos de Jesus geraram um número grande de críticas, e essas críticas foram se acentuando, foram se aumentando até o cume dessa história que nós conhecemos, que é a crucificação de Jesus. Então, pastor Eleilton, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo nessa lição, nós sabemos que Jesus enfrentou diversas oposições, né? Oposições dos seus conterrâneos, oposições de governantes, oposição dos religiosos, e aí assim, eu queria insistir, nós já discutimos, já conversamos um pouquinho sobre algo perto dessa pergunta que eu vou fazer, mas eu acho que a gente poderia aprofundar mais, que é entender um pouquinho de onde ou por qual razão Jesus despertava uma fúria tão grande, não só nos seus conterrâneos, nas pessoas que estavam à sua volta, mas de governante, de religioso, e como isso até os dias de hoje pode ser exemplificado, né? Então, realmente nós já, acho que uma outra lição dessa série, nós chegamos a comentar sobre as críticas que Jesus vinha recebendo em seu ministério, sim. Né? Até na ocasião, né, naquela lição, nós falamos sobre a árvore que dá fruto, né? Você joga pedra em árvore que tem fruto, né? Então, o ministério de Jesus, ele foi um ministério altamente frutífero, pessoas foram abençoadas, curadas, transformadas, muita gente seguia Jesus por conta dos seus ensinamentos, e ele começa a receber crítica, principalmente da alta cúpula, né, da religião, que tem alguns interesses um tanto quanto mercenários, né, escondidos por trás dessas críticas que eles fazem ao Senhor Jesus e ao seu ministério. E essas críticas, como a gente pode perceber por esses capítulos que nós vamos estudar, né, que são a base da lição dessa semana, que é do capítulo 13 até o 17, essas críticas elas só continuaram e foram aumentando e se intensificando cada vez mais. Nós estamos aqui, pastor Samuel, esse período do ministério de Jesus, nós já estamos falando aqui da parte final do ministério de Jesus. Ele teve um ministério de aproximadamente 3 anos, e nós estamos falando aqui do último ano já. Esses capítulos, eles já vão cobrir esse último período mesmo, esse último estágio do ministério dele. Então, o ministério dele já está solidificado, as pessoas já conhecem o Senhor Jesus na Palestina, e, de alguma maneira, movidos por inveja, movidos por interesses mercenários e por outros, esse pessoal continua a criticar o Senhor Jesus. No caso da família do Senhor Jesus, aí no final do capítulo 13, né? Eles cresceram com Jesus, né? Jesus cresceu numa vila pequena chamada Nazaré, de aproximadamente 2.000 habitantes. Imagine você morar numa cidadezinha de 2.000 habitantes. Todos conhecem a todos. Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece. Eu cresci numa cidade chamada Limeira do Oeste, que na época tinha, acho que dava umas 3 vezes a população de Nazaré. E já era uma cidade, né, na época que as pessoas se conheciam, né, com muita facilidade. Imagine a cidade de Nazaré, com 2.000 habitantes. Então, todo mundo conhece, eles viram Jesus crescendo por ali, né? Agora, de repente, um conterrâneo deles, famoso, né, na boca de todo mundo. Multidões, né, acompanhando. Então, eles têm certa desconfiança de Jesus, né? Peraí, mas esse cara que está fazendo esses milagres, não é o filho de José? É o filho de José, o carpinteiro, né? Será que ele é isso tudo mesmo? Então, assim, os conterrâneos têm dificuldade em
em acreditar nele. E aí aqui Jesus disse, né? Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E diz, inclusive, que ele não fez muitos milagres em Nazaré por conta da incredulidade dos conterrâneos. Né? Exatamente. O governante que tem aqui uma espécie de fala também em oposição ao Senhor Jesus, que é o Herodes. O Herodes é o mesmo que prendeu João Batista. Né, nós até comentamos sobre ele aqui numa outra lição também. Ele prendeu João Batista. Aqui o texto diz que ele ouviu falar da fama de Jesus e ele está achando que é o João, né? O João Batista ressuscitado dos mortos. João ressuscitou, né? Ele fica até preocupado com isso. O capítulo 14 de Mateus, ele faz referência, né, a como João Batista morreu, né, decapitado, conta as razões pelas quais João Batista morreu, e ele está achando que é o Batista ressuscitado. Mateus não diz isso, mas Lucas diz que ele decidiu matar Jesus por conta disso. Ele decide matar Jesus. Então, está todo mundo querendo silenciar Jesus. Silenciar Jesus, né? Todos estão querendo silenciar Jesus. Por quê? Jesus está tirando a popularidade desse pessoal. Então, o Herodes é um político. E as pessoas que ele coordena... Político vive de multidões, né? Político vive de multidões. E as multidões estão seguindo Jesus. Jesus tem mais ibope que ele. As pessoas preferem Jesus do que o Herodes. Olha que hoje em dia não é muito diferente também, né? Com toda certeza. Político é político em todas as épocas, né? Então, Jesus está tirando a atenção, está tirando ele do foco, né, do holofote. As pessoas estão olhando mais para Cristo do que para ele, que é o político. E os líderes religiosos é o que nós já falamos, nós já comentamos, já estudamos em outras lições dessa série. Infelizmente, eles têm interesses mercenários por trás também de perder popularidade, de perder contribuições, né? Porque a religião na época aqui em Jerusalém é um negócio, e esses caras grande, né? Grande, lucrativo. Esses caras, eles são ricos nessa sociedade de gente pobre. Jesus desenvolveu o ministério dele, toda essa primeira parte aqui, quase todo o ministério dele na Galileia, para pessoas pobres, né? Lugar de gente pobre. Lugar de gente pobre, onde às vezes a religião não chegava, né, nesse pessoal sucateado ali. Para essas pessoas a religião era mais opressora do que qualquer outra coisa, né? Quando eles têm a oportunidade de seguir um homem como Jesus, com o ensinamento de Jesus, fazendo o que Jesus está fazendo, é quase que libertador, porque a opressão que eles viviam era muito grande, né? Era impressionante, com toda certeza. E agora eles estão achando em Jesus, nessa pessoa que tem um ensino diferente de tudo que eles vinham recebendo até então. Ele é um tipo de líder diferente, né? Um líder que inspira, um líder que vive o que prega. Eles estão vendo Jesus realizar milagres, né? Então, assim, Jesus é diferente de tudo que esse pessoal estava acostumado. Você falando dessa iniciativa de Herodes de matar Jesus, nesse texto paralelo, né, de Lucas, me faz lembrar que no Evangelho de João, também essa é a conclusão que os religiosos, os que dominavam a religião, chegaram, né? Depois que Jesus ressuscita Lázaro, aquilo é uma ressurreição de quarto dia, né? Não dá para a gente explicar aqui, mas há toda uma razão daquele milagre de Jesus. Ele ressuscita Lázaro e aí chega uma conclusão do seguinte: olha, agora ele tem um milagre que nós não podemos negar, né? Aí alguém fala assim: bom, tranquilo, então vamos fazer o seguinte, vamos matar ele. Né? Eu estou parafraseando, obviamente. E aí talvez fosse uma discussão mesmo, em reunião, um levanta e diz assim: mas o que a gente faz com o Lázaro que está ressuscitado andando por aí? Todo mundo viu ele morto e está andando por aí. Aí o cara fala assim: vamos matar Lázaro também, né? É muito interessante isso ali, esse conflito que aparece ali no capítulo 10 do Evangelho de João, que eles decidem matar Jesus porque Jesus fez um milagre inquestionável. Mas aí eles precisam matar o milagre também, porque senão, mesmo matando Jesus, o cara que estava morto e foi ressuscitado vai continuar andando, né? E aí, assim, é mais do que uma demonstração de poder, né? Eles realmente estão inconformados do fato de Jesus ter mais seguidores do que eles, né? Com toda certeza. Lázaro ele é um testemunho ambulante e vivo, né? De que Jesus é quem ele diz ser. Exato. E se Jesus é quem ele diz ser, se ele de fato é o Messias, então o que
os religiosos estão ensinando é uma mentira. É uma mentira. Então eles são uma farsa. Eles são uma farsa. Eles precisam silenciar, de fato, Jesus, e precisam silenciar o milagre de Jesus. É interessante assim, não tá, gente, não tá, isso aqui não está no comentário da lição, nós estamos adicionando aqui. Mas é interessante porque no caso de Lázaro nós estamos no capítulo 10, né? O capítulo 9, Jesus cura aquele cego de nascença, né? E no cego de nascença, é isso? O cego de nascença, no capítulo 9, cego de nascença. No cego de nascença, quando ele vai sendo interrogado e aquela coisa toda e tal, o cego fala isso, né? Ele fala assim, mas por que vocês estão perguntando tanto? Vocês também querem crer nele? Vocês também estão querendo seguir ele? E eles dizem assim, ele não tem autorização para fazer o que faz. Aí ele pergunta assim, não, mas peraí, meu irmão. Aí o cara falou para eu fazer isso aqui, e se ele me curou, ele tem maior autoridade do que vocês que estão dizendo que ele não tem autoridade. Então, Jesus, na verdade, ele instaura um conflito irremediável, né? Porque não tem como. O poder de um coloca em xeque o poder do outro ali, né? E no caso dos religiosos, isso era uma perda, não era só uma perda de poder ou de prestígio, era uma perda financeira também. Uma perda financeira, e como nós... tenho a impressão que já comentamos também em uma outra oportunidade, esses principais religiosos, a principal liderança, né, entre os judeus da época, né, aqueles que estão à frente no Sinédrio, o sumo sacerdote, né, que é o sacerdote primaz, né, dentro do templo ali, essas lideranças no primeiro século, elas são lideranças políticas também. Inclusive, quem determina, né, quem diz, quem ajuda na escolha de quem serão essas pessoas, inclusive o sumo sacerdote, é o próprio Império Romano. Então, você tem interferência política na escolha do sumo sacerdote. Essa escolha não é uma escolha pura e simplesmente baseado naqueles princípios encontrados ali no Antigo Testamento. Tanto é que a maioria deles, eles não estão muito preocupados de verificar que as profecias bíblicas estão se cumprindo em Jesus. Porque se os caras são estudiosos da palavra de Deus, se eles alimentam o povo com a escritura do Antigo Testamento, eles deveriam ser os principais interessados em noticiar para o povo que o Messias chegou, que o Messias está ali, que todo esse período de espera havia terminado. Mas não, eles estão preferindo perseguir Jesus e tramam matar Jesus e como o que de fato aconteceu depois, né? Pastor Eleilton, a gente caminhando um pouquinho nesse trecho que nós estamos estudando aqui em Mateus, a gente vai observar que aparenta ser um dos grandes conflitos entre Jesus e os religiosos, justamente tinha a ver com o ensino, né? A gente já lembra aqui de algumas lições passadas em que as pessoas faziam essa afirmação, não, olha, ele ensina com uma autoridade diferente, não é igual dos fariseus e dos saduceus. E aí tudo indica que esse conflito vai se acentuando de tal forma que esses fariseus, esses saduceus, enfim, esse pessoal ali do Sinédrio, eles andam atrás de Jesus na expectativa de pegar Jesus em algum escorregão, digamos assim, da doutrina que eles seguiam ali naquela época. Aqui nós observamos que um dos conflitos surgiu em torno da alimentação, que não era justamente a alimentação, mas em torno do ritual de se lavar ou não se lavar as mãos. E aí Jesus vai responder a essa acusação, e aí a gente observa que Jesus aprofunda essa resposta, ele vai aprofundando a ponto de deixar exposta a hipocrisia aqui desses religiosos aqui, né? Você pode explicar melhor para a gente esse problema do qual acusavam Jesus aqui nesse trecho? Bom, esse trecho que você faz referência é o trecho do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, e me permita ler aqui os primeiros versículos desse texto. Diz o seguinte: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem.
Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mas aqui foi uma paulada, né? Foi uma paulada certeira, né? Esse o cara deve ter perdido o rumo de volta, né? Com toda certeza. Então, perceba, veja que o quanto eles estão preocupados de fato com Jesus e com o que Jesus está ensinando. Esse texto diz que eles vieram de Jerusalém. De Jerusalém. Jesus está desenvolvendo o ministério dele na Galileia e ele recebe uma comitiva de Jerusalém, desse grupo de religiosos. Então, de fato, o que Jesus está ensinando está preocupando a eles. E aí eles chegam até Jesus para fazer esse questionamento. E observe que a grande preocupação deles é: por que Jesus desobedece à tradição dos anciãos? Então, Jesus e os seus discípulos estão sendo acusados de transgredirem não a lei de Deus, mas a tradição dos anciãos. E aí eles têm elementos para provar isso, porque eles estão percebendo, veja como que os caras são meticulosos, né? Eles estão percebendo que os discípulos comem sem lavar as mãos, né? E aqui é muito importante deixar claro, né, para você que nos assiste, que nós não estamos falando aqui simplesmente de uma questão de higiene, né? Ou melhor dizendo, né? Essa fala deles aqui que os discípulos comem sem lavar as mãos não significa que os discípulos não se preocupavam em higienizar suas mãos na hora de comer. É que havia uma maneira correta de se fazer isso. Então, o que está por trás da fala dos religiosos aqui é uma cerimônia, um cerimonial de purificação que deveria acontecer antes da pessoa ir para a alimentação. Então, se a pessoa saiu de sua casa para ir para a rua, né, de maneira geral, não, a tradição dizia, né, se você tão somente esbarrar, por exemplo, num gentil, você esbarra em um gentil, a pessoa já é imunda, ela já está imunda. Então, ela chegando na sua casa, ela precisa primeiro passar por esse ritual de purificação antes de ir para a alimentação. Porque se ela não fizer isso, quando, por exemplo, se ela vai comer um pedaço de pão, se ela toca a sua mão naquele pedaço de pão, porque ela está imunda, o pão fica imundo. O pão passa a ser impuro a partir daquele momento. Então, isso que está por trás dessa acusação deles aqui. Eu acho que até o Evangelho de Marcos fala utiliza a expressão, né, que os discípulos não lavavam as mãos cuidadosamente. Marcos vai explicar a tradição dos fariseus, né? Porque Marcos está escrevendo para um público romano, não é o caso de Mateus. Mateus não explica porque Mateus está escrevendo para judeus. O judeu já sabe o que é. Ele conhece. Como Marcos está escrevendo para um público romano, Marcos explica a tradição. E aí Marcos diz lá, porque quando eles voltam para as casas, eles lavam as mãos cuidadosamente. Tem algumas pessoas que chegam a dizer que no que diz respeito à lavagem de mãos, a tradição dizia que deveria ser lavada 7 vezes. 7 vezes. Então imagina, você tem que lavar a mão 7 vezes. Lava 1, 2. Se não lavou 7 vezes, a mão ainda está impura. Então, tocou em qualquer alimento, o alimento fica impuro. Então, veja que estranha essa prescrição. E aí Jesus está sendo acusado. Mas aí Jesus também acusa eles de algo muito mais grave do que a acusação que ele estava recebendo. Aí sim a acusação é de quebra da lei de Deus, né? A acusação é de quebra da lei de Deus. Vocês invalidam o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Vocês estão me acusando de não seguir a tradição, mas vocês não seguem os mandamentos de Deus. Que é muito pior. Que é o que deveria ser seguido. Exatamente. E aí Jesus cita o honrar pai e mãe aqui. Por quê? Porque eles arrumaram uma maneira, uma espécie de brecha, né, para não precisar cumprir o mandamento de honrar pai e mãe. Porque honrar pai e mãe, de acordo com a palavra de Deus, tem a ver também com sustentar financeiramente os pais na sua velhice. Né? Cuidar dos pais, inclusive, utilizando-se de recursos materiais quando eles estão na velhice. Mas eles criaram uma espécie de lei que a pessoa podia pegar suas propriedades, consagrar suas propriedades ao Senhor, né, declarar aquela propriedade corbã, né? Consagrado a Deus, e ao mesmo tempo que ela poderia continuar usufruindo desse bem, dessa propriedade, mas aí quando o pai e a mãe
precisasse de uma ajuda, né? Eu não posso ajudar porque eu já dei tudo pro Senhor, né? Exatamente. É um descaramento, inclusive. Um né? descaramento, é isso aí. Então, preciso de tua ajuda, filho, não posso. Eu até queria te ajudar. É o desejo do meu coração te ajudar, mas pertence para Deus, eu não posso fazer isso. Então, assim, eles arrumaram um jeito de não cumprir o mandamento de Deus. Aí Jesus os chamou realmente de hipócritas. Vocês estão mais preocupados com a tradição de vocês do que com os mandamentos de Deus. Vocês, em outras palavras, né? Por que vocês não demonstram tanto zelo assim em obedecer o mandamento de Deus, em vez de obedecer a tradição de vocês? Né? E é uma acusação assim, parece que Jesus não gostava de brincar, né? Eles fazem uma pegadinha e Jesus já vem com a carreta passando por cima, né? Porque quando você traz, e eu me lembro assim, quando eu era mais novo, começando a estudar teologia e tal, uma vez uma pessoa me explicando assim que hoje não existe mais essas coisas de debates teológicos, né? Antigamente haviam muitos debates teológicos, hoje é até constrangedor alguns debates, né? Mas a pessoa dizia assim, olha, sempre que tiver um debate teológico, traga o debate para dentro da Bíblia. Traga o debate para dentro da Bíblia. Por quê? A Bíblia é a Bíblia e acabou. Então, assim, existem inúmeros argumentos, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Quando você traz para dentro da Bíblia, como diz a bibliologia, né? A Bíblia explica a Bíblia, né? E aí a gente percebe que Jesus faz muito isso, né? Desde lá de trás, quando Satanás vem desafiar ele com textos bíblicos lá isolados e tal, e Jesus dá a resposta também baseado na Escritura, aqui ele joga direto naquilo que era a espinha dorsal de toda a crença da época, né? E ainda é uma espinha dorsal da nossa crença hoje, que é a lei de Deus, né? Que são Exatamente. Os mandamentos de Deus, né? Então quando Jesus fala, ok, meus discípulos não lavam as mãos porque os anciãos disseram que tinha que lavar. Em contrapartida, vocês não guardam a lei de Deus que vocês deveriam guardar, né? Enquanto a gente segue a lei de Deus aqui. E é interessante isso, porque por isso que eu fiz questão de frisar essa ideia de que na resposta, Jesus dá uma resposta tão profunda que, assim, clarifica a hipocrisia dos fariseus, né? Com toda certeza. E na discussão de Jesus, nas falas de Jesus posteriores, né, a essa resposta dele, incisiva, né, que eles não estão guardando os mandamentos, Jesus vai deixar muito claro uma verdade, que eles estão limpos por fora, Exatamente. Mas estão podres por dentro. Sepulcros caiados. Por fora eles estão preocupados com higiene, né? Estão preocupados com cerimoniais de purificação, mas o coração está altamente contaminado, o coração tem problema, né? O coração. Então, eles estavam cuidando apenas do exterior, eram hipócritas, aliás, né? Essa também é a explicação para a frase que Jesus usa, né? De que o que contamina é aquilo, né? Que Jesus faz aquele contraponto do que sai e do que entra, né? Mostrando que por de fora estava, né? Como é que é um ditado antigo, né? Por fora, mas por dentro pão bolorento, uma coisa assim, não tem um ditado acho que é por desse? fora bela viola e isso, por dentro pão bolorento. A gente é péssimo de ditado, mas que é essa ideia mesmo. E os fariseus, os saduceus, os religiosos ali, que eram ferrenhos religiosos, não eram pessoas que tinham o coração devoto a Deus de fato, todo o ritual deles era um teatro para ser visto do lado de fora. As motivações, observa que lá atrás Jesus vai questionar até as esmolas que eles dão, né? Jesus vai dizer que eles davam esmolas para serem vistos pelos outros, né? E assim, a gente sabe que a roupa deles, eles tinham sinos e tal. Quando eles levantavam as mãos para orar no meio da praça e tal, aquilo era um festival, aquilo era um teatro mesmo, né? E aqui Jesus mostra claramente que a fé e a religião deles não passava disso, né? De teatro, né? Porque Deus que via internamente percebia claramente o que havia no coração, no interior de cada um deles, né? Isso, aliás, meu irmão e minha irmã, é sempre bom a gente lembrar que Deus olha o que vai por dentro, o que está do lado de dentro. Vale lembrar lá de Samuel lá atrás, né? Deus não vê como vê o homem, porque
porque o homem vê o lado de fora, mas Deus enxerga o lado de dentro. Então, além das ações que também são julgadas por Deus, Deus julga intenções também. Quais são as motivações que nos levam a fazer determinadas coisas? E pasmem vocês, e aqui no contexto, Jesus vai usar essa expressão de dizer que eles louvam com os lábios, mas o coração está longe. Vale dizer que essa prerrogativa de Deus, ela vale inclusive para quando nós prestamos culto a Deus. Para quando nós ministramos na igreja, para quando nós fazemos alguma obra caridosa, quando nós fazemos alguma coisa boa, Deus sempre estará a investigar. A Bíblia usa a expressão prescrutar, né? Que é um negócio íntimo mesmo. O Espírito Santo faz isso o tempo todo, aquilo que vai no nosso coração, né? Acho que vale a pena frisar isso, né? Com toda certeza. Acho que o adjetivo que esses religiosos mais receberam de Jesus durante todo o ministério foi hipócritas. Hipócritas, né? Se você pega a palavra que é utilizada na língua grega para hipócritas, diz respeito mesmo a alguém que está exercendo um personagem. Tem a ver com teatro mesmo, com representação. Né? Eu já vi comentaristas fazer a afirmação de que essa palavra poderia significar palhaço. É aquele que pinta a cara, é aquele que se disfarça, aquele que mostra um personagem que ele não é. Né? Isso aí. Eles estão o tempo todo representando, o tempo todo querendo aplauso, né? Porque o que ator que é ator mesmo, ele quer ser aplaudido. Ele vai representar um papel que a sua encenação seja aplaudida. Sim. Né? Pastor Eleilton, caminhando aqui, a gente observa que no capítulo 16 surge assim, uma das mais profundas mesmo revelações de Jesus a respeito da igreja. Me corrija se eu estiver errado, mas vai ser a primeira vez que a palavra eclesia aparece aqui no texto bíblico, né, no texto sagrado. E essa revelação Jesus vai dar para Pedro, numa conversa ali com Pedro, né? Jesus vai falar que ele estaria sobre a pedra, né, edificando a sua igreja. Eu quero fazer aqui contigo duas reflexões a respeito disso. A primeira é tentar entender aqui o porquê que Jesus usou essa expressão, aqui conversando com Pedro, por que Jesus usa essa expressão para deixar claro, deixar evidente, né, e ele vai fazer uma outra afirmação de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, um texto que por muitas vezes ele é interpretado de maneira errônea, né? Mas uma outra reflexão que eu também gostaria de fazer, e a gente pode fazer essa conversa no final da sua primeira explicação, eu queria fazer um contraponto entre essa ideia de Jesus da eclesia, que é os chamados, né? Os chamados, mas eles são chamados e depois são dispersados, né? Eu queria no final, depois, se der tempo, a gente fazer um contraponto entre essa ideia do ajuntamento que Jesus faz, do símbolo dessa palavra, e como que essa repercussão do reino se expande numa outra expressão que é a expressão da diáspora, né? Então vamos na primeira parte aqui, essa parte mais teológica, que dá a explicação que Jesus dá a Pedro a respeito da edificação da igreja. Ok, Jesus então ele diz no capítulo 16, ele faz uma revelação extremamente significativa para os seus discípulos. Jesus fala que ele edificaria a igreja, e você tem razão, pegando o ministério de Jesus de maneira cronológica, né? Assim, é a primeira vez que a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus a palavra igreja e na boca do Senhor Jesus. Nos outros evangelhos nós nem temos a palavra igreja. O único evangelista que cita é Mateus, e a primeira vez é exatamente essa. Então é importante nós refletirmos sobre esse exato momento em que a palavra apareceu. Então nós estamos falando aqui, desde o início desse programa, que Jesus ele está sendo criticado. Há uma crescente oposição ao ministério de Cristo, por aqueles que deveriam reconhecê-lo como
como Messias. Então, esse pessoal não está disposto a reconhecê-lo como Messias. Mas aí a gente tem o Senhor Jesus perguntando para os seus discípulos quem Ele é. E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é o Messias. Então Pedro entendeu. Ele não entendeu. Você é o Messias. Nós acreditamos nisso, que você é o Cristo. Opa, vocês então reconheceram o que os religiosos não estão reconhecendo. Não foi carne e sangue que revelou para você, foi o meu Pai que revelou. É isso mesmo. Então deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu vou criar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que é a igreja? A igreja é a comunidade de pessoas que chegaram a essa conclusão de Pedro. Sim. É a comunidade das pessoas que entendem que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que entendem que Jesus é aquele que veio para redimir todas as coisas. E essas pessoas se reúnem para celebrar o Senhor Jesus. Elas professaram essa fé de Pedro, né? E reconhecem Cristo como seu Senhor. É a comunidade dos discípulos de Jesus. Jesus disse que de fato ele ia criar a sua comunidade. E é muito curioso, porque depois aquele embate que nós comentamos há pouco aqui de Jesus com os fariseus, a história que vem na sequência é de uma mulher gentia que recebe o favor de Jesus. E ele diz para ela que ele veio para as ovelhas da casa de Israel. Mas as ovelhas da casa de Israel rejeitaram. Então a porta se abre para os gentios. Agora, essa é uma expressão fortíssima. Fortíssima. E agora Jesus vai criar uma comunidade. Agora uma comunidade não mais formada de um povo, de uma única etnia. Porque o povo de Deus quem é? O povo de Deus é o povo judeu. O povo que Deus chamou para ser luz para as nações. Mas o povo judeu agora, ele está oficialmente rejeitando o seu Messias. Então Cristo vai criar uma comunidade de gente de todas as etnias, de todas as nações, uma comunidade de gente que reconhece Cristo como Messias, para que essa comunidade aqui, ela é detentora do reino. Essa comunidade aqui é que tem a chave do reino dos céus, isto é, ela tem a autoridade para pregar o evangelho e possibilitar que pessoas façam parte do reino dos céus. Essa comunidade aqui é que sai em missão, proclamando o reino de Deus, proclamando o evangelho. A igreja. Então, o povo de Deus, a partir da perspectiva do Novo Testamento, é essa comunidade, é a igreja. A igreja é o novo Israel. Aí, pegando agora especificamente a palavra eclesia, né, que você citou, não é uma palavra que foi inventada por Jesus, é uma palavra que já utilizada pelos gregos. Já era utilizada na época. Os gregos tinham as suas eclesias. A eclesia é um ajuntamento, né? É uma assembleia dos cidadãos de determinada cidade. Eles são chamados se ajuntam para tomar decisões. E Jesus, assim como os gregos tinham as suas assembleias, Jesus disse que ele também formaria a sua eclesia, né? o seu ajuntamento. Então, eclesia diz respeito a pessoas juntos, né? A comunidade, né? Comunidade reunida, e no caso aqui o assunto dessa comunidade de Cristo é o próprio Cristo. Cristo, né? São os assuntos relacionados ao reino dos céus, à palavra de Deus, enfim. A comunidade é o Cristo, né? Sim. Porque a ideia de comum unidade, né? O que unifica essas diferentes pessoas, independente de onde nasceu, da cor da pele, da situação financeira, da condição de saúde, aonde que essas pessoas se juntam, né? No Cristo. No Cristo, exatamente. Elas formam o corpo de Cristo, né? Estão unidas, né, por um vínculo espiritual criado pelo próprio Espírito Santo, e formam o corpo do Senhor Jesus e vivem comunidade. Essa expressão aqui que Jesus usa, Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, né? E aí a gente sabe que há um jogo de palavras ali entre pedrinha e rocha, né? Sim. O nome Pedro significava pedrinha, né? Pedra, isso aí. Esse texto já foi assunto de muitas discussões, e algumas pessoas vão entender que Jesus está dizendo que edificará a igreja sob Pedro, né?
Mas não é essa a ideia aqui do texto, né? Jesus, na verdade, está dizendo: Pedro, você é essa pedrinha, mas a minha igreja vai ser edificada sobre essa rocha que sou eu. É mais ou menos nesse sentido? Mais ou menos nesse sentido. A ideia é que Pedro é lasca de pedra, né? O pedregulho, pedrinha. Mas a rocha sobre a qual a igreja seria edificada é essa declaração de Pedro. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sobre esta rocha, né? Sobre este firme fundamento, né? Sobre isso que você acabou de dizer, a igreja vai ser edificada. Então, a igreja ela foi construída e edificada sobre essa revelação Jesus de Deus, Cristo. Né? Jesus Cristo. É isso aí. Então, de fato, nós não acreditamos que a igreja foi edificada sob Pedro, né? Tem uma famosa igreja que acredita nisso, né? E aí diz que Pedro foi o primeiro papa, né? Enfim, nós acreditamos que a igreja foi edificada sob Jesus. E de fato, o texto não dá essa ideia de que Pedro seja a pedra, né? Sim. Bom, só para a gente fazer aqui um bate-bola dentro dessa reflexão, e eu já prometi aqui que nós faríamos vários programas sobre algumas reflexões que vão surgindo aqui, né? Mas é interessante pensar um pouquinho nessa ideia de que a edificação da igreja, a igreja são os chamados do mundo para cá e de cá para lá, né? Porque são os chamados para fora, né? Eles entram para o ajuntamento, mas eles são dispersados no mundo, aonde, como nós já vimos, como cidadãos do reino, eles influenciam e etc. e tal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, assim, e aí você responde do jeito que você quiser. Nós não enfatizamos muito essa ideia do ajuntamento, e principalmente nessas épocas, né? Essa época como nós estamos vivendo hoje, que nós estamos na diáspora hoje, né? Nós não enfatizamos muito a ideia do chamado para cá, mas deixamos de enfatizar essa ideia do cidadão influenciando o mundo a partir do reino, a partir do ensino de Jesus, que seria, e assim, só a título de informação assim para ajudar. Quando os discípulos de Jesus são dispersos, e a Bíblia vai chamar isso de diáspora, né? Quando eles são dispersos, é que surge assim, um número grande não só da multiplicação dos cristãos, mas as comunidades cristãs vão se organizando, né? A gente tem Pedro, por exemplo, escrevendo sua carta para cristãos que estão na diáspora, né? Que estão nessa dispersão. Você não acha que a gente enfatiza muito uma coisa e acaba por desvalorizar a outra? Não deveríamos encontrar um equilíbrio? O que você acha? Precisamos encontrar o equilíbrio, porque eu até penso que pode ser uma interpretação equivocada dada ao termo eclesia, né? Quando você enfatiza demais a ideia do ajuntamento. Porque a ideia do termo eclesia, quando fala de uma assembleia, de gente reunida, não é que a igreja é uma comunidade de discípulos que vive para si, né, fechada em si mesma. Onde está a comunidade de Cristo? Aonde está a eclesia de Cristo? A eclesia de Cristo está no mundo, né? espalhada pelo mundo. Espalhada pelo mundo. Nós não temos no Novo Testamento a ideia de uma eclesia como um lugar, por exemplo, né? Eclesia não é um templo com paredes. Eclesias são essas pessoas, né, que juntas formam uma comunidade, e ela está espalhada. Então, sim, nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Os discípulos de Jesus, eles se juntam, sim, para prestar culto coletivo, para se edificarem mutuamente por meio do estudo da palavra, para cumprir os mandamentos da mutualidade. Inclusive, né? O ajuntamento comunitário é bíblico, né? Mas eles depois se espalham, e aonde eles estão, eles continuam sendo discípulos do Senhor Jesus Cristo, e eles têm esse desafio de levar a mensagem do Evangelho para todos os lugares. Muito legal. Eu até gosto das cartas paulinas, né, quando Paulo vai falar sobre igreja, especialmente nas despedidas ali, na maioria do final das cartas de Paulo. Então, vou destacar uma aqui que é de Colossenses 4, versículo 15. Paulo diz assim, que sauda a ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. A igreja que se reúne. Exatamente. Então, veja que há uma distinção entre o local onde a igreja se reúne e a igreja. E a própria igreja. Então, a igreja que se reúne. Mas o que é a igreja, então? A igreja é o grupo de cristãos.
é o grupo de cristãos, não é o lugar onde eles estão reunidos. É o grupo de cristãos é a igreja. E esse grupo de cristãos, eles se reúnem de fato para adorar a Deus algumas vezes, mas eles estão espalhados. O grupo de cristãos está espalhado. Aqui mesmo, nesse momento, nós estamos reunidos como igreja. Sim. Né? Espalhados por diversos lugares, mas reunidos como igreja. Sim, a igreja está mais viva do que nunca. Mais viva do que nunca. Espalhada em vários lugares. Graças a Deus por isso. Pastor Eleito, estamos caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, muito bom inclusive. Você que quer assim ouvir mais e aprofundar mais, todas as segundas-feiras tem o Texto e Contexto, né, apresentado pelo pastor Eleilton, onde o aprofundamento teológico sobre algumas questões bíblicas, doutrinárias é feito. Então você pode registrar aí na sua agenda aí, toda segunda-feira às 20 horas, né? Mas assim, é muito bom essa conversa, é muito bom esse diálogo aqui. Para a gente encerrar, assim, eu queria fazer essa última pergunta, até para a gente coincidir ali com os pontos que foram incluídos na lição bíblica, que é a inevitabilidade da cruz de Jesus. Talvez não caiba aqui, não tenhamos tempo para discutir sobre o significado ou simbolismo da cruz, que também às vezes é muito mal interpretado. Se não tem tempo para isso, então vamos tentar focar na inevitabilidade da morte de Jesus na cruz. Era inevitável que Jesus morresse na cruz? Havia outra possibilidade, havia outro plano, né? A gente vê que Jesus, quando foi ser morto apedrejado, ele sumiu, né? Desapareceu, por quê? Porque eu vou morrer na cruz, eu não vou morrer apedrejado, né? Tinha alguma outra alternativa ou era inevitável a cruz? No programa de Deus, a cruz já estava em mira, em vista, desde a eternidade. Então, os discípulos não sabiam. É nesse momento que o programa do rei fica claro a eles, né? Claro. Então Jesus ele externaliza que ele vai edificar a igreja e começa a falar sobre a sua morte, diz o texto. Ele menciona que ele vai morrer. Então os discípulos não sabiam disso ainda. Por quê? Eles estão com uma visão de Messias do Antigo Testamento. Sim, e um ministério, um baita de um ministério bem sucedido, né? Com toda certeza. O ministério de Cristo até agora, né, extremamente frutífero. Então, assim, eles não estão pensando nunca que Jesus vai morrer. Mas a partir de então, Jesus começa a falar para eles sobre a sua morte. Porque a morte de Jesus estava no programa de Deus. Ele decidiu se oferecer. Esse foi o método que Deus estabeleceu na eternidade para que o ser humano fosse redimido, né? Então era o único caminho, a cruz, né? A cruz é necessária para a expiação dos pecados dos seres humanos, e Jesus começa a falar sobre isso de maneira muito clara, né? Pedro leva até um susto, né? Senhor, não, mas pode ficar tranquilo, nós não vamos deixar isso acontecer, não. Aí Jesus pega até pesado com Pedro aqui, né? Arreda-te, acusador, né? Sai para lá, Satanás, né? Porque Pedro está defendendo aqui uma espécie de ideia satânica, né? O principal interessado de Jesus não ir para a cruz... Não ir para a cruz é Satanás, né? É Satanás, exatamente. Porque isso rompe um plano que o próprio Satanás conhece. Isso aí. Tem, inclusive, já vi algumas pessoas defendendo que quando Jesus morreu na cruz, Satanás festejou, né? Sim. O inferno ficou em festa, ganhamos, vencemos, né? Na verdade, o que Satanás mais fez o tempo inteiro foi tentar fazer com que Cristo não fosse para a cruz. Porque a cruz ele sabia qual era o resultado da cruz, sim, né? É a derrota dele. Então, Jesus precisava, de fato, ir para a cruz, né? Para que o plano de Deus, o cronograma divino estabelecido na eternidade fosse efetivado. Amém. Bom, na aplicação da nossa lição, o tema é oposição em alta, direto aqui na marretada, né? Pastor Eleilton, como resistir ou como lidar com a oposição por causa de Cristo? Olha, eu penso que a gente precisa, para enfrentar a oposição, um pouco mais de tranquilidade. Não sei se pode dizer que dá para enfrentar a oposição com tranquilidade, mas é importante que a gente tenha consciência. Acho que, na verdade, não seria tranquilidade, seria naturalidade. Consciência que é inevitável enfrentar a oposição.
Quem segue Jesus vai ter oposição. Vai ter oposição. Os discípulos de Jesus estão sendo censurados. E já começa aqui do inferno essa oposição, né, cara? Exatamente. Então, seguir Jesus é enfrentar a oposição. Mas Jesus já disse lá no Sermão da Montanha que são bem-aventurados aqueles que sofrem oposição por causa do nome dele. Ele já avisou, né? Aqui, nesse trecho que a gente estudou hoje, no capítulo 16, depois que Pedro acaba falando que não devia, Jesus fala: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz, senão a disposição de morrer por Jesus? Todo mundo sabia muito bem o que era a cruz, né? Às vezes eu vejo o pessoal falando de cruz aí nos nossos dias, fala que, porque meu chefe é minha cruz, ou minha esposa é minha cruz, meu esposo é minha cruz. Isso é baratear e reduzir demais o significado da cruz. Cruz não é símbolo de inconveniência, cruz é símbolo de morte. Para todos, o pessoal do primeiro século que ouviu isso aqui... que a sogra, né? A minha cruz é minha mulher, meu marido, né? Não quis colocar a sogra no meio, não. Mas é bom que já manda um recado para corrigir, né? Isso precisa ser corrigido, né? Rapaz, eu amo a minha sogra. Mas cruz não é símbolo de inconveniência, cruz é símbolo de morte. Então os discípulos entenderam isso. E seguir Jesus significa... ter essa disposição de morrer por ele. Mas aí, para a gente conseguir enfrentar essa oposição, é sempre importante a gente se lembrar também que, ao mesmo tempo que ela é inevitável, ela é recompensadora. Ela é recompensadora, porque no final da estrada, Jesus Cristo ele está voltando para trazer o reino. Ele deixou isso muito claro para os seus discípulos: alguns de vocês não passarão pela morte sem que vejam o reino de Deus. Aí capítulo seguinte, a transfiguração. Jesus se transfigura diante dos discípulos. Jesus ele aparece para os discípulos com o corpo glorificado, dando um vislumbre do que será lá no final. Então, assim, essa caminhada com Jesus, mesmo com sofrimento, é uma caminhada que aponta para o reino. Nós estamos caminhando para a consumação, para a plenitude do reino. Então, é uma caminhada que compensa. Sempre importante, eu estou aqui enfrentando oposição, problema, perseguição. Mas calma. Isso vai passar, isso não vai durar para sempre. Uma hora Jesus vai voltar para colocar um ponto final em tudo isso. Nós estamos caminhando para o reino, nós estamos caminhando para a consumação de todas as coisas. Então, penso que se a gente caminhar com essa ideia em mente, a gente consegue enfrentar a oposição com um pouco mais de naturalidade. É interessante até lembrar, por exemplo, da igreja de Esmirna, né? Em que Jesus fala: não, aquele que perseverar até o fim não sofrerá o dano da segunda morte, né? Ou seja, seja a oposição que for, seja o ataque que for, o máximo que faz é acabar com a sua vida aqui, essa vida terrena. Mas na ressurreição, Jesus te ressuscita para você não morrer nunca mais. Então, vale a pena ser fiel a Jesus, né? Com toda certeza, vale muito a pena ser fiel a Jesus. Pastor Eleilton, obrigado mais uma vez, sempre enriquecedor aqui nosso papo. Meu irmão, minha irmã, que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Eu lembro você de que nós estamos nessa série de lições. Na próxima semana vamos para a lição de número 9, e nessa lição de número 9 nós vamos conversar um pouquinho sobre como tirar as lições, né, dessas afrontas, desses ataques, né, dessas oposições, desses conflitos. Como que Jesus deixou algumas lições para a gente seguir. Então, nós esperamos você no próximo sábado, estudando aqui a lição com a gente, que você estude a lição durante a semana, para que no próximo sábado possa participar aqui com a gente desse momento, até de aprofundamento, né, da nossa lição bíblica. Deixa eu te dizer uma outra coisa, para a gente encerrar. O pastor Eleilton vai encerrar com uma oração agora. Antes de você sair fora aqui do nosso link, você vai ouvir aí o recado do pastor João Leonardo, da Junta de Missões. Mas eu queria lembrar você o seguinte, da nossa lição bíblica. A nossa lição bíblica é isso aqui, pastor Eleilton, e o senhor sabe disso, porque o pastor Eleilton é um dos, não só escritor, mas também editor dessa lição. As nossas lições bíblicas possuem um conteúdo preciosíssimo. E a cada semana eu quero lembrar você de orar pela vida do escritor da lição, que ali desgastou um tempo para que você, no sábado,
pudesse ter um conteúdo para você estudar, para você refletir, para você tirar preciosas lições para a sua vida. A gente está aqui para colaborar, mas todo o trabalho já foi realizado por vários professores e autores espalhados aí pelo nosso país. Então, valorize a nossa lição bíblica, presenteie a lição bíblica, porque eu tenho certeza de que ela edificará a sua vida, edificará a vida daqueles que você presentear, assim como tem edificado a igreja. Nós não acreditamos, o discipulado acontece a partir do ensino, né? Jesus deixa isso muito claro, ensine todas as coisas, né? Então valorize a sua escola bíblica, meu irmão, minha irmã, valorize o seu professor, valorize a sua igreja, ainda mais nesse período, valorize e agradeça a Deus, porque por meio da sua bondade, Ele está nos sustentando e como disse o pastor Eleilton, a igreja está mais viva do que nunca. E é assim mesmo, a igreja cresce em meio às lutas e oposições. Foi sempre assim em toda a história da igreja. Que Jesus te abençoe, pastor. Despede a gente com oração. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos aí, junto com a sua família, em casa. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade que tivemos mais uma vez de separarmos esse tempo para estudar a Tua Palavra. Hoje nós refletimos sobre esses capítulos de Mateus que registram um período de intensa perseguição ao seu ministério. E nós suplicamos para Ti, Jesus, como discípulos Teus, nós sabemos que nós também estamos suscetíveis a enfrentar oposição, perseguição, e nós oramos para que o Senhor nos ajude a enfrentar esses períodos de oposição e perseguição, sempre com uma fé robusta no Senhor, que a gente de fato consiga tomar nossa cruz e seguir o Senhor por todos os lugares, que a gente nunca esqueça, meu Deus, da recompensa que o Senhor tem para cada um de nós, que a gente nunca se esqueça que nós estamos caminhando para o reino, para a plenitude do reino de Deus, e que um dia todo sofrimento terá um ponto final, que um dia toda luta terá um ponto final, toda perseguição terá um ponto final, que a gente caminhe com essa esperança, é o que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Este é o momento missionário e para isso nós vamos ler 2 versículos da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 10 e 14 são os versículos. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Versículo 14. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Paulo, apóstolo, escreve da prisão em Roma à sua amada igreja de Filipos. Ele havia plantado esta igreja em sua segunda viagem missionária. Desta feita, ele separa um espaço, se prepara para agradecer aos seus amados irmãos e irmãs de Filipos por terem generosamente ofertado para a obra missionária. Nesse sentido, nós vamos nos deleitar em 2 mensagens desse texto, com base nos versículos 10, primeira parte, e 14. A primeira mensagem diz respeito ao renovo, ao cuidado. Paulo diz: eu muito tenho me alegrado por vocês terem renovado o cuidado para comigo. Isso é maravilhoso. Paulo está extremamente agradecido por esse gesto fraternal, esse amor da igreja de Cristo para com a sua vida e para com o seu ministério. A segunda mensagem, versículo 14, diz respeito a uma participação ativa da igreja na obra missionária. Paulo diz: eu me alegrei de vocês terem participado da minha aflição. Vocês fizeram bem
O texto diz assim: vocês fizeram bem em participarem das minhas aflições. Esta é a segunda mensagem. Na Bíblia King James, o comentário a respeito do versículo 14 diz o seguinte: quando o cristão ou a igreja contribui com o sustento missionário, está participando ativamente das lutas e aflições dos irmãos que entregaram suas vidas para levar as boas novas do Evangelho àqueles que, como nós, não tinham qualquer esperança. Esta é a segunda mensagem. Fazer missões diz respeito a lutar incansavelmente para que o Evangelho de Cristo esteja sendo proclamado por toda a terra. Queridos e queridas, irmãos e amigos, nós estimulamos vocês, pela palavra de Deus, a participarem ativamente desta gloriosa proclamação do Evangelho. Assim como os irmãos de Filipos participaram ativamente, que vocês possam fazê-lo da mesma forma, contribuindo, ofertando para missões. Desta forma, vocês estarão levando renovo, estarão demonstrando cuidado para com as famílias missionárias que estão proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Como fazer isso? Você pode, naturalmente, enviar os seus depósitos, fazer suas transferências através das contas que estão aparecendo, através do scanner do QR Code. Para você que não tem condições, não tem disponibilidade para acessar esses meios, por favor, fale com o seu pastor, fale direto com a tesouraria da igreja local, mas não fique de fora, participe conosco na proclamação do Evangelho de Cristo. Seja de fato um participante ativo desta obra missionária. Nós queremos agradecê-lo antecipadamente por tua participação efetiva nesta obra de Cristo. Quero, em nome de Jesus, orar por você, desejando que a bênção de Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu emprego, tua empresa, teus negócios, que teus sonhos, teus projetos sejam cada dia abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja contigo hoje e sempre. Amém.